Então, vamos lá, vamos falar a respeito de contas a pagar e contas a receber. A gente vai falar a respeito, nesta aula aqui, sobre os departamentos, centros de custos e contas. Como que a gente vai fazer a configuração do sistema, a configuração inicial. Recomendo fortemente para quem ainda não assistiu, assistir esses vídeos aqui, como administrar uma empresa, gestão de contas a pagar e gestão de contas a receber. Principalmente esse como administrar uma empresa, porque eu vou falar um pouco aqui a respeito do DRE, que é esse relatório aqui, que é sobre o cadastro desses departamentos e centros de custos que tem aqui. Isso aqui são departamentos, administrativo, comercial, custo de mercadoria vendida e centros de custo. A gente vai aprender a cadastrar essas informações no sistema para criar uma base inicial para a gente começar a utilizar o sistema de gestão, certo? Então, quando tu acessar o teu sistema EDM Pro, o que tu vai ter aqui à esquerda? Tu vai ter os módulos administrativos. Os módulos administrativos tu vai abrir aqui e tu vai ter aqui uma opção de cadastros, tá? Então, aqui em departamentos é bem simples, basta a gente incluir os departamentos que a gente tem interesse. Eu vou deixar esse demonstrativo aqui aberto, tá? Agora aqui nesse vídeo, para vocês terem uma ideia do que vocês podem lançar aí nas empresas de vocês, tá? Então, o que a gente tem que entender? Que departamentos administrativo, comercial, despesas tributárias, financeiro, tá? São departamentos que muitas empresas vão ter. Porém, é lógico, tu pode tentar mapear o teu próprio negócio de acordo com o que tu quer enxergar no relatório de DRE. Então, vamos lá. Eu vou chegar aqui no cadastro, departamentos. Como é que a gente cadastra os departamentos? É bem simples. Eu vou botar aqui, ó, administrativo. Tá? Ele soma despesas e soma receitas? A maioria sim vai somar. Tá? A gente pode ter daqui a pouco departamentos que não somem, que tu não quer que faça o somatório aqui embaixo, né? Ele vai simplesmente aparecer no teu DRE, mas não vai participar da soma, tá? Isso pode acontecer eventualmente, então a gente tem essas opções. Então, administrativo, a gente pode botar aqui um pessoal e um departamento comercial, por exemplo. Eu estou cadastrando aleatoriamente para mostrar para vocês como que a gente cadastra de forma bem simples. Então, a gente tem ali departamentos, cadastrei os departamentos, a gente pode alterar também aqui no botãozinho à direita aqui, ó, alterar, né? A gente clica alterar, ele vai preencher, tu altera o nome dele e clica de novo em incluir, está alterado. Dessa forma simples aqui a gente cadastra os departamentos, a gente está começando a criar uma base. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar os nossos centros de custo. Então aqui em centros de custo, dentro da mesma lógica, a gente clica aqui em centros de custo, a gente tem aqui já o cadastro para a gente fazer do centro de custo. Então a gente tem aqui departamento. Dentro do administrativo, eu vou botar lá que a gente tem uma saída, certo? Que ela é fixa, por exemplo, e eu vou botar aqui luz, tá? E a gente pode incluir aqui. O que a gente tem aqui, ó, como opções, tá? A gente tem entradas, que são receitas, e saídas, que são despesas. Porém, dentro desses dois tipos aqui, a gente tem as despesas fixas e as despesas variáveis. O que são despesas fixas e variáveis? Essas outras aqui, tá? Vocês não se preocupem com isso. Essas aqui são as mais importantes a gente tentar entender. É o fixo e variável. O que seria o fixo? Se a gente tem uma conta de luz, por mais que ela tenha uma variação na conta de luz ali, R$300, por exemplo, aí daqui a pouco a conta de luz no mês que vem R$350, ela é uma despesa fixa. Tá? O que seria uma despesa variável? Uma despesa variável seria uma despesa que tu não tem, digamos, todos os meses com certeza. Por exemplo, uma despesa de cartório, né? Tu pode ter lá cartório, né? Administrativo, tu pode ter uma despesa lá de cartório. Cartório, tá? Que é uma despesa variável, certo? Então eu vou botar aqui mais algumas só para a gente montar essa base com vocês. Eu vou botar aqui mais umas aqui fixas. Água, vou incluindo aqui. Aluguel e telefone, tá? Acho que é mais do que suficiente para a gente começar a criar essa nossa base. Então a gente tem dentro de administrativo, a gente já criou aqui o centro de custo, ó, água, aluguel, cartório, luz, telefone. A gente pode ter outras aqui. Tá? O que mais que a gente vai falar nessa aula aqui? A gente vai falar dos 3 tipos de cadastros para a gente montar a nossa base para a gente começar a trabalhar dentro do sistema. Então, para vocês verem, para a gente começar a trabalhar dentro do sistema de contas a pagar e contas a receber, a gente precisa primeiro montar essa base. Tá? Departamentos, centros de custos e contas. Então, vamos lá, contas. Qual é a conta que eu vou gerenciar? Bom, eu vou gerenciar uma conta que eu tenho no Itaú, por exemplo. Tá? Uma conta que eu tenho no Itaú. Eu posso até botar o saldo inicial dessa conta, porque a partir do dia de hoje eu vou começar a utilizar, vamos supor que eu tenha R$100 lá na conta. Tá? Porque o sistema ele precisa entender quando que ele começa, para depois ele poder montar o extrato.
certo? Então a gente tem aqui o saldo, a gente pode botar também a data do saldo. Se tu não botar nada, ele vai considerar, perdão, tu deve informar a data do saldo, né? Quando que tu iniciou. Então vou botar aqui dia 1º de junho, eu tinha R$100 na conta. Tá? Aqui soma, aqui mês de integração a gente não vai falar disso agora, a gente vai falar somente do cadastro da conta. Então tá aqui, cadastrei uma conta. Para mim, alterar é sempre a mesma lógica. Repara que aqui do lado sempre tem um botãozinho, aqui alterar. Repara que aqui também já apareceu os botões de extrato e fluxo, né? Então a gente tem o extrato, é claro que se eu clicar aqui em extrato não vai aparecer nada, não vai ter movimentação nenhuma, mas já está cadastrada a conta no Itaú para a gente começar o gerenciamento. Eu vou botar mais uma conta aqui, vou botar aqui mais uma conta Banco do Brasil. Tá? Que nela eu tenho R$0 no dia 1/6 e eu vou incluir. Então, nesta aula aqui eu já mostrei para vocês como é que a gente cria essa base de departamentos, centros de custos e contas. Tá? Então, essa aula é importante para a gente entender como é que a gente cadastra, como é que a gente altera. Reparem que é sempre a mesma lógica. Tá? Todo o sistema é baseado na mesma lógica. A gente vai ter lá departamentos, vai ter uma listagem, uma alteração à direita. Vocês vão ver que a gente vai partir para outros cadastros dentro do sistema e sempre eles vão seguir a mesma lógica, né? Formulário, listagem, cadastro. Tá? Se eu quisesse excluir, eu posso clicar aqui do ladinho aqui, ó, e excluir este departamento. Por que eu não posso excluir o departamento administrativo? Porque eu já tenho centros de custos relacionados. Lembra que eu cadastrei lá luz, água, telefone? Esse comercial eu posso excluir. Por quê? Porque eu não tenho nada, eu não lancei nada, nenhum centro de custo dentro do comercial. Então, por isso que a gente não consegue excluir. Então, basicamente isso. Até a próxima aula.